Nós estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Esse programa ele é apresentado todas as quartas-feiras a partir das 22 horas aqui no canal TV AD Mossoró. Ele tem a responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema Por que os casais brigam? Nós vamos conversar sobre esse tema do programa de hoje. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus ele nos concede de poder estarmos aqui para conversarmos de assuntos que são muito importantes com relação à vida relacionada dos casais e da família, de modo geral. E o tema que nós escolhemos para o programa de hoje é por que os casais brigam? É um tema interessante porque é uma dinâmica que nós observamos que os lares, muitos lares, os casais, eles se degradiam por diversos problemas. E nós vamos tecer comentários sobre algum desses problemas que causam conflitos e briga entre os casais. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 3 e versículo 13, nós temos uma passagem bíblica que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E também tem uma passagem bíblica lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 26, que fala o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essas duas passagens, elas, vamos dizer assim, que elas são como que um bálsamo, Ela amortece, vamos dizer assim, ou ajuda aos casais a entender a necessidade de não se irar e não vir exatamente a causar brigas no seu relacionamento. Como esperar que haja uma vida, vamos dizer assim, no casamento? Como esperar que haja vida num casamento onde, vamos dizer assim, um dos parceiros, dos cônjuges, ou até os dois, fazem exatamente jorrar de dentro dos seus corações um espírito de morte? Essa interrogação foi feita pelo escritor. Como esperar que haja vida no casamento onde os cônjuges, os parceiros, eles jorram de dentro de si espírito de amargura e até de morte? Não é fácil, Muito bem. O que a gente observa muitas vezes são muitas são as causas por que os casamentos eles fracassam nos dias em que nós vivemos. Haja visto exatamente, vamos dizer assim, que a crise que tem se instalado em todo o mundo, em todas as áreas, que sejam sociais, econômicas, política, moral, ela tem se intensificado e com mais intensidade no seio da família, das famílias. Porque exatamente os problemas, no modo geral, elas terminam exatamente caindo sobre a família. Aí vem a questão, os divórcios, a questão, as separações, as infidelidades, tudo isso incidem de uma maneira negativa
sobre a vida dos casais. Antes de tudo, sobre a vida psicológica dos cônjuges. Isso cai como que da maneira negativa sobre a vida dos cônjuges, especialmente no problema na vida psicológica de cada um. Aí essas brigas, a sensação de que não está sendo compreendido, não está sendo estimado, não está sendo amado, aí vem as dúvidas, as incertezas, as perplexidades, tristeza, tantas coisas, rancor, depressão, é uma série de problemas psicológicos, orgânicos, né, que tornam os casais irritados dentro de casa, dentro do relacionamento, e isso causa brigas que vai realmente, muitas vezes, terminar com a morte desse relacionamento e desse casamento. Agora, talvez, vamos dizer assim, a mais grave das consequências, né, as mais graves consequências são as psicológicas, né, que se estendem aos filhos, né. Isso vem gerar nos filhos esse clima de satisfação, de brigas, né? Exatamente nos filhos vai refletir e vão causar neles o medo, a ansiedade, sentimentos de não ser aceitos, né? Aí conflitos afetivos, uma série de consequências maléficas que vai exatamente incidir sobre os filhos, né? Na formação dos valores de cada um desses filhos, né? E isso tem trazido sérias consequências na vida relacional dos casais. O casal, meu querido, ele precisa, antes de tentar administrar, vamos dizer assim, os seus conflitos, ele precisa ter uma visão clara acerca do casamento. Tá certo? Porque quando o casal decide assumir que o casamento é um compromisso de vida, até que a morte os separe, e não apenas um contrato até que dê certo, se torna mais fácil quando ele chega a esse consenso, seja essa maturidade, então fica mais fácil de administrar seus conflitos, que o casamento é um compromisso de vida que vai durar a vida toda. Então, você tem que ter muita habilidade em exatamente gerenciar esses conflitos, né, esses problemas, para que eles não venham exatamente trazer enfermidades que venham causar destruição nesse relacionamento. Independente do dano que venha causar, né, ao outro, né, é importante que o casal ele sinta-se, ele tenha o dever, né, a obrigação de que um possa respeitar o outro. Porque, meus queridos, o respeito ele torna-se a base forte onde o amor pode repousar. Então, o respeito, ele é a base para que haja um relacionamento firme, né? Para que não haja brigas, para que não haja conflitos intermináveis, né? Porque quando se respeitam, chegam à conclusão, chega àquela decisão que vai ser benéfica para os dois. Um amor não pode ser forte, vamos dizer assim, se sua base ela é frágil. Tem falta de respeito, essa falta de respeito fragiliza a base que é o amor. Então, a consciência dos deveres e das obrigações sustenta exatamente o amor e as suas emoções. Isso é muito importante para que o casal ele realmente possa se firmar nessa estrutura, nessa base que é o amor, e assim ele consiga superar os conflitos e as dificuldades no dia a dia do casamento. Porém, quando prevalece a imposição, um dos cônjuges, eles impõem, fazendo com que um ou outro ceda, né, por imposição, aquele que exerce o autoritarismo e a arbitrariedade anula a identidade do outro. Nós não podemos impor situações ao nosso cônjuge, condições ao nosso cônjuge.
porque isso vai trazer arbitrariedades, vai trazer consequências sérias. Faz do outro, muitas vezes, um refém, quando nós usamos de autoritarismo. Um escravo até, um subalterno, não é um esposo, mas alguém que deixa de ter amor próprio e muitas vezes desenvolve uma baixa autoestima, porque o seu cônjuge está fazendo de um escravo. Eu comparo até essa ação de quando o outro tenta usar do autoritarismo, é comparado muitas vezes à ação de um parasita que, para sobreviver, ele mata aquele ao qual se agarra, preocupando-se em nutrir a própria sobrevivência, mesmo que às custas da morte do outro. Então, existem casais, pessoas que procuram sobreviver às custas dos outros, impondo situações, usando do autoritarismo para angariar benefícios para si próprio. Isso não traz benefício ao relacionamento. Isso causa transtornos ao relacionamento e, consequentemente, brigas, discussões, e aí caminha para o divórcio e para situações complicadas. E nós sabemos que há muitas mulheres, e não só mulheres, mas muitos homens, que perderam, vamos dizer assim, os nutrientes de uma vida saudável, pois estes foram sugados, vamos dizer assim, pelos parasitas de seus algozes cônjuges, que seja marido, que seja mulher. Então, é muito importante que o casal ele entenda esses problemas para que eles possam exatamente, então, chegar ao consenso de que não vale a pena. Os conflitos, nós sabemos que eles são muito variados, são diversificados. Não são comuns a todos. E eles diferem também de um casal para outro. Então, há uma diversificação muito grande, né? Eu quero expor alguns desses conflitos que no dia a dia eles estão presentes na vida do casal, e também mostrar algumas maneiras para ajudá-los a resolver esses problemas, esse conflito, porque eles não são insolúveis, não, ao contrário, eles podem ser resolvidos, e eu digo mais, resolvidos numa boa, contando que não haja dureza de coração por parte dos cônjuges. Deus programou, meu querido, nosso cérebro da maneira fantástica para exatamente avaliar, considerar e buscar soluções, vamos dizer assim, que torne a vida agradável e prazerosa. Nós somos inteligentes, Deus nos deu inteligência, use a sua inteligência para que esses problemas, esses conflitos não venham apagar o amor, a relação de vocês. Palavras são eficientes para construir ou destruir, também para salvar ou para matar, para edificar ou para desmoronar. Palavras, elas matam e dão vida. As palavras revelam respeito ou desrespeito, admiração ou não, o amor ou ódio. A palavra pode ser cura, mas também pode ser veneno. Então, nós vamos para o nosso intervalo agora, e no próximo bloco nós iremos falar sobre cada um desses conflitos que realmente eles são comuns na vida do casal. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. No programa de hoje nós estamos conversando sobre por que os casais eles brigam. E falamos dos conflitos, que são muitos, são variados, e
nós vamos agora exatamente, né, vou expor alguns desses conflitos, né, que são comuns, né, e como resolver a maneira que você pode resolver esses conflitos que são comuns entre o casal. Por exemplo, a falta de interesse em trabalhar para melhorar o relacionamento. Então, isso tem sido muito sério na vida de muitos casais. Não há interesse em trabalhar o relacionamento do casamento. Eu costumo dizer que casamento dá trabalho. Mas os casais, as pessoas, muitas pessoas não querem trabalhar o casamento. Querem viver de qualquer jeito. São egoístas muitas vezes. Infelizmente, a cultura moderna do estragou, compra novo, tem sido amplamente, vamos dizer, aplicada às relações conjugais. Estragou, compra novo. As pessoas estão optando pelo método mais rápido de se livrar dos problemas. E não é o caminho, não é a solução. A melhor maneira de como sair mais rápido do problema, independente das consequências. Embora eles inicialmente não consigam enxergar que é muito mais trabalhoso e oneroso substituir o velho cônjuge com seus velhos problemas por um novo parceiro com problemas ocultos. Esses casais, eles não conseguem enxergar, não conseguem fazer uma avaliação de que os problemas do cônjuge, eles podem ser substituídos por um outro que ele nem sabe quais são os problemas que aquele outro traz para si. E esse é o grande problema. Você tem realmente o casal que tentar exatamente trabalhar o problema para que venha ter uma solução mais adequada. Um outro problema, porque os casais brigam, é quando eles tentam modificar o parceiro, tentar mudar o outro. É muito comum encontrar pessoas que confiam plenamente em seu poder de influência e estão até convictos de que uma pressão na dose certa, vamos dizer assim, será suficiente para moldar seu cônjuge até que se torne o objeto do seu desejo. Pessoas que têm aquele poder, aquela vontade de moldar a pessoa ao seu modo, da maneira que eu gosto, da maneira que eu quero, e faz de tudo para que esse casal, para que esse cônjuge, o homem ou a mulher, ele seja modificado da maneira que eu quero. Isso pode ser muito perigoso por pelo menos dois motivos. Ou o cônjuge se sentirá, vamos dizer assim, magoado, pois vai perceber que não é aceito do jeito que ele é, porque eu estou querendo mudar. Então, você não me aceita como eu sou. E esse cônjuge, esse casal, esse esposo, essa esposa, vai se sentir magoada. Se ele não ceder à pressão de mudar, as discussões aí acontecem, serão essas discussões intermináveis. E poderão resultar exatamente em insatisfação, em frustração, e se cria um cenário perfeito exatamente para o divórcio. Então, tentar modificar o seu parceiro é um dos problemas que causa muitas brigas entre os casais. Se ele mudar com a pressão do outro, talvez seja apenas algo externamente externo. Não é uma mudança real, de dentro para fora. É uma adaptação. E se mudar, de fato, quem garante que também não mudará
suas preferências em relação ao relacionamento. Não é incomum uma pessoa melhorada sentir que merece mais e sair do relacionamento. Ah, eu melhorei mais, eu estou melhor para ele, então vou sair desse relacionamento. É conflitos, briga. Pressionar para que uma mudança ocorra é bem diferente de você persuadir a pessoa amada a extrair o que há de melhor nela. Todos os casais, meu querido, devem se empenhar em ser uma influência positiva na vida um do outro. Um outro problema, imitando os padrões dos pais. Diversos estudos concluem que os filhos tendem exatamente a imitar os seus pais, o exemplo dos seus pais. Isso em vários aspectos, inclusive na forma de lidar com os conflitos conjugais. Então, o que acontece é, se os filhos presenciarem seus pais gritando e brigando um com o outro, em vez de resolverem os problemas de forma pacífica, é bastante provável que dessa forma que irão enfrentar, é dessa forma que eles irão enfrentar os problemas em seu próprio casamento. Ou seja, os filhos, nossos filhos, vão levar esses problemas para a sua vida conjugal, porque eles presenciaram seus pais, né? Eles imitam seus pais, eles viram o exemplo na sua casa, e quando eles se casarem, eles vão também exatamente imitar os seus pais, criando problemas sem resolver. Essa é uma das razões pelas quais filhos de pais divorciados estão mais propensos a se divorciar também, porque eles levam o exemplo do pai. Então, imitando os padrões dos pais, por isso que devemos ter cuidado do nosso exemplo dentro de casa, porque nossos filhos, eles estão na plateia, e eles vão absorver e vão consequentemente aplicar na vida relacional deles do futuro. Isso é muito importante, que nós devemos observar esse detalhe. Um outro problema, porque os casais brigam, é exatamente a questão da intolerância com as diferenças. Eu não quero nem me referir aqui a assuntos sérios como desvio comportamentais, que seja patológico ou não, nem mesmo a um estilo de vida, vamos dizer assim, totalmente oposto ao nosso. São coisas com as quais é praticamente impossível conviver, sem no mínimo se estressar. Eu falo aqui exatamente características únicas da pessoa. Intolerância às diferenças. Nós somos diferentes e muitas vezes nós não toleramos. Seus gostos, opiniões são intoleráveis. Eu não suporto essa maneira de você gostar disso, fazer aquilo outro. Então, intolerância às nossas diferenças. Muitos não toleram essa diferença que nos torna os únicos, ainda mais de alguém com quem são casados. Então, essas intolerâncias levam a brigas facilmente. Nós precisamos aceitar o nosso cônjuge como ele é. Ninguém muda ninguém. Nós podemos trabalhar o problema da maneira consensual, da maneira que chegamos ao consenso daquele problema, mas não podemos mudar. A questão, muitas vezes, é que todo mundo, em algum momento, dirá ou fará algo de que iremos discordar. Isso é lógico. Enquanto a pessoa não estiver, vamos dizer assim, preparada para aceitar essa diferença, ela não estará apta para viver uma vida a dois. Então nós temos que estar preparados para aceitar a diferença que existe entre nós. Nós somos diferentes um do outro. Então não podemos criar intolerância a essa diferença. Não. Precisamos trabalhar essa diferença para que possamos realmente viver uma vida relacional saudável e confortável.
Outro fator importante porque os casais brigam é a questão do imediatismo. A humanidade nunca foi tão imediatista como em nossos dias. O imediatismo. A internet, ela nos leva em segundos a qualquer parte do mundo. Soluciona, vamos dizer, a maioria de nossas dúvidas na mesma velocidade. As empresas estipulam prazos cada vez mais apertados e achamos que o mesmo pode se aplicar ao nosso relacionamento. Não, não podemos. A grande verdade, meu querido, é que os relacionamentos, eles requerem tempo para serem edificados. O imediatismo se aplica à relação conjugal. Nós precisamos de tempo. Aí porque existem as fases, namoro, noivado e casamento. Porque há necessidade de que haja um preparo, um amadurecimento, de uma fase para outra. É preciso ter isso em mente e exercer muita paciência. Porque senão, esse relacionamento ele não vai perdurar. Qualquer relação humana, meu querido, é algo que evolui no dia a dia, no próprio ritmo, que não tem nada a ver com a cobrança do mundo capitalista, onde sempre tem que se produzir algo. Não, eu diria, é no passo do gado, é na cadência normal de que nós temos que andar para crescermos juntos, amadurecermos juntos, aprendermos juntos. Somente assim nós conseguiremos superar as dificuldades e os problemas. São 5 atitudes que nós falamos, que tem tudo para levar o casal ao destino mais tímido, mais temido, que é o divórcio. Essas atitudes, se elas não forem observadas, se elas não forem trabalhadas, elas levarão você a um destino que é temido por todos, o divórcio. Portanto, meu querido irmão e amigo telespectador, para que o relacionamento ele perdure, o casal não precisa nem deve fugir dos conflitos. Não precisamos fugir do conflito. Não, enfrente. Muitas vezes o conflito ele é legítimo e afastá-lo é que seria uma má política. O conflito, muitas vezes, ele vai produzir amadurecimento para o casal. Você vai ficar mais amadurecido, você vai ser mais experiente, porque você enfrentou aquele problema, aquela dificuldade. Nós não podemos fugir dos conflitos na vida de casal. Podemos até discutir, mas pensando no consenso. Não se ponha, não deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Não. Os especialistas em casamento, eles garantem que é possível discutir da maneira civilizada, sem agressões e sem ofensas. Qualquer conflito, focando apenas naquilo que foi levantado para discussão. Então, meu amado, elimine os conflitos no seu casamento, da maneira sábia, inteligente, com paciência. Certamente você, com isso, você atrairá a felicidade para a sua vida e evitará que muita gente que faz parte da sua vida seja feliz juntamente com você. O conflito, ele traz sérias consequências se não forem bem trabalhados para uma solução adequada. Concluímos dizendo que o casamento, ele não é feito de problemas apenas, não. O casamento é feito de ternura. O casamento é feito de alegria, de descontração, de conforto e, acima de tudo,
de desafios. E o maior desafio, tanto para o homem como para a mulher, é o desafio de compreender o outro. Esse é o maior desafio, você compreender o outro. E não há compreensão, meus queridos, se não houver misericórdia. Não há compreensão se não houver bondade, se não houver humildade, se não houver delicadeza e paciência, não haverá compreensão. Então, fixe nisso. Compreensão é desafio permanente. E na prática determina a qualidade de vida matrimonial. O crescimento ou o fracasso do seu casamento. Então, compreenda que você tem um objetivo, você tem uma meta. Viver unidos, juntos, com briga ou sem briga, até que a morte separe. Quando vier o conflito, peça graça a Deus, paciência, conversem, dialoguem, cheguem à conclusão e se perdoem e vivam felizes para sempre. Deus te abençoe. Nós estamos chegando no momento final do nosso programa. Nós vamos orar juntos para que Deus abençoe a sua vida, lhe dê força, lhe dê graça, sabedoria, para que os conflitos sejam solucionados com sabedoria. Oremos então. Eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos te adorar, papai, e te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, que nos deste aqui, estarmos para falar a tua palavra, Pai de amor. Abençoa, Senhor Deus, cada vida, cada casal, Senhor Deus. Os conflitos são tantos, papai, na vida dos casais, no meio das famílias, Pai, mas tu és Senhor, tu és Deus que faz todas as coisas, Pai. Visita esses lares, papai. Faz presente na vida desses casais, meu Deus. Dá sabedoria e graça, Senhor, para que eles entendam a necessidade, Senhor, de ter um consenso, uma solução em seus conflitos. Pai de amor, assim fica conosco, nos abençoa. Ó Deus, nós te pedimos tudo, te agradecemos, em nome de Jesus. Agradecemos, até o próximo programa. Deus te abençoe. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem me acolher.